Fala aí pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de Star Wars Rebels, dessa vez do 7º episódio da primeira temporada, Empire Day, Dia do Império. Então vamos lá, né gente, esse episódio se passa no ano de 4 ABY, literalmente na virada do ano, né? Então vamos lá, o episódio se inicia com o Kanan e o Ezra treinando lá, né? Num descampado em Lothal, enquanto são observados de longe, né, pela Sabine e pelos outros que estão entrando num barzinho. E aí o Kanan tá dizendo que ele tem que se conectar com outro ser, né, e joga uma pedra lá na grama, chamando a atenção de um Lothcat, né, de um Lothgato. E aí ele diz, olha, você não está só, você está, como se diz, conectado a todo ser vivente no universo. E às vezes você precisa baixar a guarda para isso, pois se você se prender no passado, ficar tentando se proteger, você nunca vai ser um Jedi. E aí o Ezra disse que talvez ele nunca vai ser um Jedi. E aí diz que talvez hoje não seja um bom dia, tipo, o Lothgato tentou atacá-lo, né, mas com quem ele ficou dócil e foi embora. E aí o Ezra falou, né, que hoje não era um bom dia e tal, pois era dia do Império. E eles veem alguns Tais chegando lá e pousando no hangar do barzinho, né, e vão até lá checar o que acontece. E aí eles entram no bar de um Ithorian chamado Velho Joe. E aí, no bar, né, os imperiais, os pilotos, né, de Tai entram, o Zeb e a Hera estão lá em uma mesa, né, a Sabine tá em outro canto e o Ezra e o Kanan sentam na bancada, né. Os pilotos estão checando, né, a identidade de um Rodiano lá. Então eles provavelmente estão procurando algum Rodiano. E aí o Ezra vê no holograma e reconhece, né, o Rodiano e diz, Sibo. Só que aí um outro piloto chega na bancada, né, e diz, cadê a transmissão imperial da Holonet obrigatória? E aí o velho Joe diz, ué, mas ninguém nunca pede, então não tem pra que colocar. Só que aí, como se diz, ele fala, não, é obrigatório, é a lei. E aí o velho Joe coloca lá, né, a transmissão da Holonet e tal, está passando, dizendo que hoje fazem 15 anos que o Imperador Palpatine acabou com as guerras clônicas e tal, blá blá blá. E que a governadora de Lothal, né, a governadora Price, preparou um desfile especial. E aí o piloto diz para erguerem os copos em homenagem ao Imperador, né, só que aí a transmissão da Holonet sofre um glitch e é cortada, né, para uma transmissão do senador Travis, né? E ele pede para todos boicotarem as festas do Império e tal, pra não dar um gostinho para eles. O piloto pede para o velho Joe desligar a TV, só que ele diz, não posso, é a lei. E aí, né, eles vão embora dali. O Kanan se questiona, né, o porquê tem uns Tais aí, uns pilotos de Tai. E ele fala que, o velho Joe fala que o Império, né, fez um bloqueio total ao planeta, pois eles estão atrás de um Rodiano, né. E aí, tipo, pelo menos eles não estão atrás da tripulação da Ghost, né, dos Spectres, mas talvez eles estejam logo no dia seguinte, tipo, com o que eles vão fazer com a festa, né. Mas o Ezra diz, vão vocês, eu preciso ficar sozinho, tá bom? E ele volta pra torre dele. E lá ele pega meio que um chip, uma chavezinha, né? E ele meio que tem uma visão da força, só que escutando vozes dos pais dele dizendo que eles têm que resistir, que ele tem que resistir pelos necessitados e tal, e ainda mais por aqueles que estão sendo procurados pelo Império. E aí o Ezra consegue sentir, né? Ele sabe onde o Tsibo tá. E aí tá tendo uma passeata de walkers, né, imperiais e tal, numa das ruas de Lothal. E os responsáveis, né, pela passeata nesse ano são a ministra Tua, o oficial Aresco, né? E eles estão, né, acompanhados do piloto de Tai, né, o Balan Valen Rudor, que vocês já conhecem dos curtas, né, de Rebels e, se não me engano, é do episódio 3 da primeira temporada, Mas, enfim, a ministra Tua fala que a governadora Price queria estar ali, mas ela foi convidada pelo próprio imperador em pessoa, né, a comemorar com ele em Coruscant.
E aí, né, beleza, o oficial Grinch, ele tá pedindo para o pessoal mostrar entusiasmo e tal, enquanto isso o agente Carlos, ele tá, né, na multidão, olhando os rodianos, procurando o Tsibo. E aí o Kanan e a Hera estão observando, né, e tal, as coisas, se separam do Zeb e da Sabine e dizem que comecem as festividades. E eles veem, né, um novo modelo de TIE anunciado pela ministra Tua, que é o TIE Starfighter, da Cienar Systems. E eles têm quase pena de explodir o negócio, né? E quem vai, né, demonstrar, né, inaugurar esse TIE Starfighter é um dos melhores pilotos imperiais, né, o Barão Valen Rudolph. E aí, beleza, a Sabine dá um detonador, né, pro Zeb e diz pra ele jogar o mais alto que puder. E aí, no sinal dela, ele joga e começam, né, fogos de artifício. E aí a ministra Tua acha que foi obra do Aresco, né, e ela agradece ele fica meio assim, né, e o Kanan aproveita, né, a surdina enquanto o Zeb vai jogando mais detonadores de fogo de artifício. E ele põe alguns detonadores explosivos mesmo no TIE Starfighter. Só que quando ele tá se esgueirando ali, né, um Stormtrooper o vê e diz, essa área é proibida e tal. Mas nessa hora chega o Ezra e dá uma desculpa dizendo que o pai dele é patriótico demais, ama o dia do Império. E o Kanan diz, viva o Império, Ele tá, só sai daqui e tal. E aí o TIE é explodido, né, e aí os Spectres começam a correr, né. Eles dizem, garoto, que bom que tu veio e tal. E aí eles estão tentando fugir dali, né. Só que aí, eles veem, né, o agente Carlos. O Zeb diz, eu tô louco pra acertar as contas com ele. Só que o Kanan diz, não, se você quer atirar em alguém, atira nele. E aponta, né, pro grande inquisidor que tá investigando as chamas ali. O Zeb atira, né, na direção do grande inquisidor, mas ele desvia e olha meio que naquela direção, né. Os Spectres mandam uma mensagem por comunicador pra Hera pra buscá-los, só que ela diz que as ruas todas estão bloqueadas, então não vai dar. O Ezra diz que conhece um lugar, mas vai ficar meio difícil pro Zeb entrar. Ele diz, não, beleza, eu vou até o Mercado Velho e volto pra Ghost. E vocês me mandam um sinal, vocês me avisam o novo local de encontro quando vocês puderem. E aí, beleza, né? O agente Carlos, ele tá pedindo, né, pra alguns Stormtroopers as plantas do sistema de ventilação, esgotos de tudo da cidade. E o Inquisidor pede pra vasculharem a cidade, né? A ministra Tua fala que os rebeldes arruinaram o dia do Império, só que o agente Carlos diz que a prioridade deles hoje é o Rodiano. O Ezra, o Kanan e a Sabine chegam, né, em um prédio proibido e tal, e o Ezra tira aquele chip barra-chave, né, que ele pegou na torre, e abre. Aí o Kanan diz, peraí, essa é a sua casa, né? Ele, não, eu cresci nas ruas e tal, mas é basicamente a casa dos Bridger, a casa dos pais do Ezra, que ele nasceu e tal, blá blá blá. E aí o Ezra meio que tira uma mesa do lugar, um tapete, né, revelando uma passagem secreta, e tem uma escada, e o Tsibo tá ali embaixo. E aí o Tsibo sobe, né, ele tá meio como se fosse com um negocinho na cabeça, e o Ezra apresenta, né, ele diz... Bota essa bichinha dele. Guardo. Ele não tá usando em casa. Tá. E aí, o Ezra apresenta, né, o Tsibo, diz que é um amigo dos pais dele e tal, só que ele não reconhece que é isso na cabeça dele. E o Tsibo, ele tá com um implante imperial, e aí o Ezra fala que o Tsibo foi trabalhar no escritório de informação do Império depois que os pais dele foram levados há 8 anos. Ou seja, o Ezra tem estado sozinho desde que ele tinha 7. E aí, né, ao ouvir o número 7, o Tsibo começa a enumerar a chegada de naves imperiais em Lothal. E a Sabine descobre que ele pode ter informações ali na cabeça dele. E aí ela tenta acessar elas, né? E o Kanan diz, ei, Ezra, tu tá bem? Você lembra do que eu te falei, né? Melhor baixar a guarda, mas ele diz, eu já disse que eu tô bem. E ele começa a descer as escadas, né? E aí, ao ouvir o nome do Ezra, o Tsibo fala, Ezra Bridger, filho de Ephraim e Mira Bridger. Nascido há 15 anos atrás, nesse mesmo dia. Ou seja, o Ezra nasceu no dia do Império, lá no episódio 3, Star Wars A Vingança do Sith, né? E hoje é aniversário de 15 anos dele. E aí, beleza, o Ezra desce, né? Tá meio que mexendo em um disco velho e ele tem meio que alguns flashbacks, né? Sobre o Tsibo conversando com os pais dele e tal, pra não meter o Ezra em encrenca. Eles dizem, não, a gente tá ensinando ele a lutar, né, pelos necessitados e tal. E a Sabine pergunta o que é esse disco velho. O Ezra diz, meus pais faziam transmissões piratas contra o Império aqui, deve ser isso. Ele joga o disco ali em cima. E ele sobe de novo, né? E aí o Tsibo começa a mostrar vários esquemas na cabeça dele.
que são basicamente esquemas dos novos TIEs, de disruptores T8, cronogramas de soldados, né, táticas e estratégias do Império. Só que metade da informação está encriptada. Mas, pelo que a Sabine conseguiu ver, né, o Império tem pelo menos um plano de 5 anos para Lothal e outros planetas na orla exterior. É muita informação, não é à toa que o Tzibo tá meio lelé da cuca, segundo o Ezra, né? O Kanan diz que eles têm que tirá-lo de Lothal e a Sabine diz que eles têm que tirar ele da cidade primeiro, né? Pra sair de Lothal. E aí, os Spectres estão na rua, né? E o Kanan e a Sabine conseguem derrubar alguns Stormtroopers e roubar um comboio de transporte do Império. E aí, o Stormtrooper que foi desacordado, né? Ele acorda e avisa os oficiais Aresco e Grinch que o comboio foi roubado e tal. E eles estão meio que na saída principal da cidade pra não deixar eles passarem. Eles estão com apoio de HDP Walkers, né? Só que aí eles estão atirando, acelerando e os Spectres conseguem passar pelo bloqueio dos oficiais, né? E um comboio começa a persegui-los. E quem tá dentro desse comboio? O agente Kalos, que chama o Inquisidor, né? E o Inquisidor diz, beleza, atrase-os, estou a caminho. Ele vai na direção, né, de um TIE Fighter avançado, que é o dele. E 2 oficiais, né, 2 pilotos estão indo para outros TIEs do lado do TIE dele. Durante a perseguição, a porta do transporte que os Spectres estão é arrancada e o Ezra quase é pego, né, pelo Stormtrooper. Ao ver, né, que o Rodiano procurado tá ali, só que o Kanan luta contra o Stormtrooper, consegue jogá-lo para fora. E aí, né, o agente Kalos meio que sobe no transporte, né, junto com o borrifle dele para tentar atacá-los, né, impedi-los, só que a Ghost chega nesse momento. O Zeb começa a atirar no agente Kalos, que recua, né. E a Hera manda o Chopper ir pros canhões da Phantom, né, pra acabar com o transporte imperial. Ele vai atirando, consegue fazer o transporte capotar. O Zeb consegue derrubar o Kalos, né, do transporte dos Spectres com tiros. Só que aí a Hera detecta vários TIEs se aproximando. O Kalos está pendurado ainda no transporte, né? A Sabine põe o comboio em piloto automático. O Kanan e o Ezra ajudam o Tzibo a subir na rampa da Ghost, né? Só que aí o Kalos vai começar a atirar, né? E o Kanan fica para trás para lutar contra ele. E aí ele usa um mega pulo da força, né? Para conseguir subir na Ghost. E aí eles começam a fugir, né? O agente Kalos diz pro Inquisidor que eles estão fugindo. E o Inquisidor, né, ordena que os TIEs façam uma formação de ataque. E eles começam a atirar, né, na direção da Ghost. E ele consegue atirar uma rajada de choque que atinge o Chopper lá na Phantom, que tá acoplado na Ghost, e o Chopper é desligado. O Zeb vai até a canhoneira, né, da Phantom para tentar atirar. A Sabine vai tentar ir pra canhoneira da Ghost, o Ezra diz que vai com ela, só que aí a Ghost meio que dá um solavanco, o Ezra cai por cima do Tzibo. E o Tzibo tem meio que um lapso, né, de sanidade, e aí ele vê o Ezra e diz, espera, Ezra, é você mesmo? Ele, sim, mas não tá tempo pra uma reunião, né, e o Tzibo começa a falar uma outra língua, a Sabine escuta, né, o Ezra pergunta pra ela o que foi, e ela diz que o Tzibo tá falando que sabe o que aconteceu com os pais do Ezra. E nesse momento o episódio acaba com a mensagem de continua. Mas é isso, gente. Essa foi a review do episódio. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum de novo. Fiquem com Deus, coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima e que a força esteja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you every